Fala gente, beleza? Eu sou o Vitor e no vídeo de hoje eu vou te fazer uma análise extremamente honesta desse fone aqui, que é o Anker Q30. Eu venho utilizando esse fone há exatamente 10 meses, todos os dias. Eu utilizo esse fone por no mínimo 8 horas por dia. Eu vou te falar todas as minhas impressões. Essa resenha, essa análise vai ser muito boa porque é uma análise de longo prazo. Eu fiz um vídeo já inicialmente sobre esse fone, mas aí agora eu vou atualizar as minhas impressões e te falar todos os pontos fortes e os pontos fracos sobre ele. Bom, se você tiver interesse em comprar o Anker Q30, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para você ver os preços dele atualizados, beleza? E se você quiser dar aquela força, já se inscreve no canal e deixa teu like que nos ajuda muito a continuar crescendo. Sem mais delongas, vamos à análise. Primeiro ponto, para quem é o Anker Q30? Eu indico esse fone para você que tem uma necessidade de produtividade no geral. Então, para você que está home office, para você que precisa de um fone para trabalho, para estudo, para você que precisa de um fone focado em produtividade, eu acredito que o Anker Q30 é uma excelente opção. Outra situação que ele é muito bom para você que faz trabalhos intelectuais ou para você que viaja muito de avião, que você quer dar uma diminuída naquele barulho de turbina, ou que você está em casa e tem barulho de ar-condicionado, de ventilador, alguma coisa assim, ele dá uma boa isolada e vai te deixar muito mais concentrado no que você está fazendo. Bom, esse fone aqui ele tem bastante conforto para você utilizar durante horas e horas seguidas. Ele tem uma autonomia de bateria que vai te dar aí em torno de umas 30 horas, dependendo do teu uso. Tem a tecnologia de cancelamento de ruído, que talvez seja a menina dos olhos desse fone. E, para completar, ele tem microfones razoáveis para você fazer reuniões. Então, assim, você vai conseguir fazer reuniões também se quiser, utilizando o microfone dele, que é um microfone bom. Não é nada excepcional, não se compara ao microfone externo, mas dá para você fazer reuniões tranquilamente. Construção e design do Anker Q30. Esse fone ele tem um design bem simples, bem sóbrio, ele é todo preto, como você pode ver aqui. A única coisa diferentona que ele vai ter são os logos aqui do lado, são prata ou dourado, alguma coisa assim, mas não é nada que deixe o fone muito chamativo. Então eu gosto do design dele, acho que é um design bem sóbrio, bem tranquilo. Bom, a construção do Anker Q30, eu considero ainda que a construção dele é muito boa. Essa alça dele aqui em cima é uma alça de metal, ele consegue aqui ter vários tipos de ajuste. Isso aqui não dá problema, não quebra fácil. E o plástico dele aqui, pelo menos aqui dos fones aqui, é um plástico bom, é um plástico de qualidade. O meu aqui tem 9 meses de uso intenso e tá de boa, tranquilo em relação a essa construção. E ele também é bem flexível, E você também consegue dobrar ele se quiser, para ele tomar menos espaço aí quando você for levar ele para algum outro canto. As almofadas, e essa parte aqui da alça de cabeça são em couro PU, o revestimento. Como você pode ver, o meu aqui já está totalmente descascado. Isso aqui, infelizmente, é uma coisa que acontece com a grande maioria dos fones, mas no meu caso aqui do Anker Q30, com 9 meses ele já está dessa forma aqui. Então isso aqui é um ponto fraco que eu achei. Eu achei, na verdade, que eu conseguiria trabalhar com ele, usar ele mais tempo, mais de um ano talvez, antes disso acontecer. E aí, antes que você me pergunte, essas almofadas elas são trocáveis, Eu comprei já outro par de almofadas novas e estou esperando chegar para trocar. Bom, sobre conforto, ele é um fone extremamente confortável, eu uso ele durante 8 horas por dia, às vezes até mais. Eu estou direto com esse fone aqui e ele é um fone que não agride, que não dói aqui a região aqui dos teus ouvidos, nem da cabeça, nem nada. Para mim ele é um fone extremamente confortável que você vai conseguir utilizar durante horas e horas seguidas aí no seu dia. Sobre qualidade de som, a minha opinião permanece a mesma do primeiro review que eu fiz. Eu não sou um cara altamente entendedor de som, audiófilo, nada disso. Então, assim, a minha exigência de som é uma exigência básica, tá? E eu gosto da qualidade de som do Anker Q30. Ele é um fone que tem graves, médios e agudos equilibrados e que eu acho que para 90% das pessoas ou mais, o som dele vai agradar. Se você gostar de fazer equalização de som pelo aplicativo dele, você consegue mexer, equalizar, deixar do jeito que você quiser. Sobre o cancelamento de ruído, tá? Mantenho minha opinião, o cancelamento de ruído do Anker Q30 é muito bom. Ele não é o melhor cancelamento de ruído do mercado, o melhor hoje é o do fone da Sony, o XM4, mas
ele chega muito próximo do nível de cancelamento de ruído da Sony, muito próximo mesmo. Então o cancelamento de ruído ativo aqui do Anker Q30, ele faz muito bem o papel dele, tá? Ele é um cancelamento de ruído muito bom e tipo, sons de ventilador, ar-condicionado, frequências repetitivas e coisas assim, ele dá uma boa abafada, você simplesmente não vai ouvir, tá? Interfone, telefone, coisas assim, em outros cômodos você dificilmente vai ouvir se você estiver ouvindo música junto com o Anker Q30 com cancelamento de ruído ativo, tá? Ele não vai abafar todos os sons existentes, então assim, muita gente pergunta, é a mesma coisa que eu utilizar aqueles abafadores que tem em fábrica, em indústria? Gente, não é. A ideia desses fones aqui com cancelamento de ruído não é abafar total, não é fazer com que você não ouça sons altos e tal. Aquele tipo de equipamento que você utiliza, EPI, né, que você utiliza em fábricas e tal, aquilo ali é para proteger a tua audição de sons altos, estrondosos e tal, né? No caso desse fone aqui, a ideia dele é diferente. Esse fone aqui, ele começou na aviação, né? Os pilotos, né, principalmente utilizavam muito essa tecnologia e ainda utilizam para ouvir bem o que a outra pessoa do rádio está falando e tal. Então a ideia do isolamento de ruído não é te deixar alheio, não é fazer com que tu não ouça nada de fora. Na verdade é para melhorar a tua experiência que você vai ter com música, com som, seja lá o que você estiver ouvindo. Então ele abafa sim alguns ruídos, mas você ainda vai ouvir alguma coisa externa. Ele não é assim, você colocou ele e você não vai ouvir absolutamente nada, vai abafar tudo. Não, não é isso. É diferente, como eu te falei, desses EPIs que você coloca, daqueles abafadores que você vê em fábrica, em construção civil, em coisas assim. Aplicativo Soundcore. O Anker Q30, ele tem um aplicativo, tá, junto, que vem com ele, que você consegue personalizar um monte de coisa. Você consegue equalizar o som, você consegue mudar lá o tipo de cancelamento de ruído pelo aplicativo, você consegue ver percentual de bateria e coisas do tipo. O que eu vou te falar? Na prática, eu particularmente, eu abri esse aplicativo uma vez, porque eu não faço equalização de som, tá? Eu não fico mexendo direto em configuração, nada disso. Então, assim, eu particularmente não uso muito o aplicativo. Devo ter usado umas 2, 3 vezes, mas é bom você saber que existe esse aplicativo que, de repente, se você quiser fazer alguma alteração, ele vai estar na mão lá para você fazer. Bom, em relação à autonomia de bateria, a Anker supostamente diz que esse fone faz 40 horas de autonomia. Eu não acho que chegue a isso tudo, tá? Eu acho que um valor mais exato seria umas 30 horas, 20 e poucas a 30 horas de autonomia. Mas assim, o que você precisa saber? No dia a dia, eu devo carregar esse fone aqui de 2 em 2 dias, às vezes de 3 em 3 dias, dependendo do meu uso. E ele carrega muito rápido. Então se você utilizar o dia todo, basta você colocar ali no USB-C algumas horinhas só, depois à noite, que aí no outro dia quando você for utilizar já vai estar full total e aí você vai ter mais uns 2, 3 dias de uso para frente. Então assim, eu dificilmente acho que você teria problema em questão de autonomia de bateria. Sem contar que se você tiver com a bateria muito baixa, que às vezes acontece de você esquecer de carregar, aí você vai entrar numa reunião, por exemplo, e você está com a bateria baixa ou o fone descarregou. Se você fizer uma carga de 5, 10 minutos nesse fone aqui antes de uma reunião, ele vai te dar meia hora, 1 hora de autonomia ainda mais para frente. Então é muito rápido a carga que você faz para salvar você de você ficar sem bateria total. Então assim, no dia a dia eu acho muito difícil que você tenha problemas com esse tipo de situação de ficar sem bateria e o fone te deixar na mão. Bom, agora em relação aos pontos fracos que eu achei do Anker Q30 nesses 9 meses de uso. O primeiro ponto é o seguinte, ele não tem um mecanismo de desligar sozinho. Isso me deixa muito chateado porque é uma coisa tão simples. Às vezes você não lembra de apertar um botão aqui e segurar para poder desligar. Aqui, ó, para você desligar esse fone, você tem que pegar e apertar esse botão aqui, segurar até ficar com a luzinha vermelha. Aí ele vai desligar. Se você não fizer isso, ele não desliga sozinho. Isso é ruim porque às vezes ele fica com cancelamento de ruído ativo e vai gastar a bateria à toa, né? Então se ele tivesse esse mecanismo de desligamento automático, eu acho que seria melhor. Outra coisa que eu não gostei nesse fone aqui é que o cancelamento de ruído dele, ele não tem uma chave para você ativar e desativar. Ele tem esse botão aqui, ó, que é o botão que você aperta para mudar o cancelamento de ruído, deixar ligar, desligar e tal. Mas esse botão ele não é uma chave. Ele não tem uma luzinha aqui e você não sabe, só olhando para o fone, se ele está ou não com cancelamento de ruído ativo, ligado ou desligado.
Então isso para mim é meio chato, era melhor se tivesse uma luzinha dizendo tá ativo ou tá desativo. Então eu acho que se fosse uma chave seria muito melhor em relação ao cancelamento de ruído. Por quê? Porque o cancelamento de ruído ele gasta bateria. Se você deixar ele ligado 100% do tempo, ele vai gastar bateria e às vezes você não está nem utilizando. Então se você pudesse desligar na chave aqui, seria mais interessante. E o último ponto fraco que eu achei é a questão do desgaste, né? Desgastou muito rápido aqui as almofadas e desgastou muito rápido também esse couro aqui do suporte aqui da alça de cabeça, né? Então, nesse sentido, eu achei que poderia ter durado um pouco mais aqui até desgastar e até eu ter que trocar essas almofadas. Então, com 9 meses eu já vou ter que fazer a primeira troca, né, a primeira reposição de almofadas desse fone aqui. E para fechar o ponto fraco, esse fone ele claramente foi feito para você utilizar via Bluetooth. Se você ligar ele no cabo e ligar o cancelamento de ruído, ele fica com a qualidade de som péssima, horrorosa. Então esse também eu acho um ponto fraco. Nem faz sentido você utilizar ele via cabo porque realmente fica muito ruim. E em relação aos pontos fortes, é o que eu já tinha falado. Cancelamento de ruído muito bom, qualidade de construção boa, né, de estrutura, né, de plástico e tal, e a estrutura de alça aqui muito boa. Qualidade de som boa também, som equilibrado, médios graves e agudos. E custo-benefício. Então, quando você considera tudo isso, né, versus o que é cobrado pelo Anker Q30, ele acaba sendo uma excelente opção custo-benefício de fone com cancelamento de ruído. Então, assim, após 9 meses, né, usando direto, todos os dias, sem intervalo, o meu tá perfeito ainda, tirando essa parte aqui do descascamento do revestimento das almofadas e da alça, né? Tirando isso, ele tá funcionando tranquilo, muito bem. Então, eu indico sim esse fone, eu acho que ele é um fone bem interessante, com custo-benefício bem razoável, porque o fone que é melhor que ele, que é o da Sony, custa uns R$2.000, né? Então, quando você olha o Anker Q30, né, que entrega quase a mesma qualidade do Sony em relação ao cancelamento de ruído, custando 4 vezes menos, não tem muito o que pensar, né? Então, considerando essa questão, eu acho sim que o Anker Q30 é uma excelente opção de fone aí para o seu dia a dia, beleza? Então é isso que eu tinha para te falar, espero que eu tenha te ajudado. Os links desse fone aqui vão estar na descrição do vídeo e se você quiser me dar aquela força, já deixa o teu like, se inscreve no canal que ajuda muito. Um grande abraço e até a próxima.